E aí, galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estou de volta. Sim, faz 2 semanas que eu não posto. Mas eu novamente tenho um bom motivo. Eu estava cobrindo férias lá no meu serviço, tá? Eu estava cobrindo férias, então eu estava entrando às 7 e saindo às 6. E aí eu não tinha vontade de fazer mais nada com o meu dia. E aí a pessoa que eu estava cobrindo férias voltou, só que não queria estar voltado. Então ficou doente o primeiro dia que voltou. Aí o segundo dia que voltou saiu mais cedo, porque tinha que levar a família em algum lugar. Aí no terceiro dia que tinha voltado, não fez nada, porque ai, meu pé, machuquei meu pé, ai, meu pé. Entendeu? Então, eu fui começar a trabalhar de novo essa semana, porque eu tirei horas ontem e hoje. Não, hoje é feriado, hoje a gente não trabalha, crédito administrativo. Mas tirei horas ontem, tá? E onde tava lotado, porque é o hospital, feriado hospital, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Hospital, feriado. Ixi, temos um problema, né? Não? Enfim, galera, tava rodando o YouTuberson e aí me deparei com esse vídeo aqui desse desenho que eu nem lembrava mais. Eu falei, talvez seja interessante. Coloquei no assistir mais tarde. Minha sogra ontem não, segunda, quarta, minha sogra algum dia essa semana, entre domingo e essa semana, falou, vocês não sabem o que eu tô passando pra minhas crianças. Ela é professora do infantil, sabe? Ela é pedagogia por amor. Aí ela vai, vocês não sabem o que eu tô passando pra minhas crianças. O quê? Cyber Chase, choque. A gente se olhou assim, começou a cantar musiquinha de abertura, muito da hora. Ela passa por causa das contas, né? Só que quando eu era criança, eu acho que eu nem percebi que tinha a ver com essas coisas. Em algum momento eu percebi, mas eu não percebi muito, eu tava mesmo pela história. Faz muitos anos que eu assisti na TV Cultura, então nunca peguei pra assistir depois. O que eu lembro, tá? O que eu lembro? A placa-mãe é tipo o Zordon de Power Rangers. Ela é uma cabeça num aquário que ela salva o mundo do vilão, que nesse caso é o hacker. Aí tem 3 crianças, um menino e 2 meninas, que vêm da Terra para o espaço, tá? E ajudam ela a salvar o mundo. O alarme de vizinho tocou, ignora. E tem o pássaro da placa-mãe, que eu não tô lembrando o nome. É dígito. Obrigado, senhor, tá lembrando. Eu acho que o menino das crianças se chama Matheus, mas pode ser que não, tá? Pode ser que seja outro nome. As meninas eu não lembro. Aí o hacker tem os ajudantes dele, os robozinhos dele, que é o Bug e o Deleto, se não me engano, tá? Se não me engano, pode ser que não seja. E em algum momento a gente descobre o plot twist que o dígito, o pássaro, ele era comparsa do hacker, só que ele mudou de lado pro lado da placa-mãe. Não lembro por que isso acontece, mas eu sei que isso aí rola em determinado episódio, isso aí é mostrado. Isso aí tá nas entrelinhas. Bom, enfim, é isso. Vamos assistir. Eu acho que eu lembro o nome de todo mundo importante, menos os das 2 crianças, das 2 meninas. Ai, coisa triste. E vamos ver se eu acertei o nome de todo mundo, tá? Fechou? Fechou. Vai. Opa, bom, você se lembra de Cyber Chase? Eu tô falando daquele desenho que passava de manhã, que você assistia até meio sem querer, e quando percebia já estava torcendo para 3 crianças salvarem o mundo inteiro com contas matemáticas. Hoje a gente vai reviver esse clássico, Cyber Chase, do Era jeito 3 que crianças merece. mesmo. É estranho pensar nisso Toma. hoje, né? Mas quando a gente assistia, isso aqui parecia ser só mais um desenho qualquer da manhã. Só que se você parar pra analisar, aquilo era praticamente uma guerra digital que nunca acabava. Esse daí é o episódio do Egito, tá? Tinha um vilão tentando reescrever o universo inteiro, uma inteligência artificial central enfraquecida e 3 crianças que do nada viraram a única linha de defesa de um sistema inteiro. Enfim, pra entender aqui, a gente precisa voltar pro começo de tudo. Antes dos humanos, antes de hacker, antes até mesmo do Digit. A gente precisa falar do Quase! cyberespaço. Digit, não o Digito. cyberespaço não é só um mundo digital qualquer. Ele é um universo inteiro composto por diferentes sites, basicamente planetas ou regiões digitais, cada um com sua própria cultura, sistema, habitantes e estrutura matemática que mantém tudo funcionando. E quem criou esse universo? Uma entidade chamada placa-mãe. A placa-mãe não é exatamente humana, não é exatamente máquina, ela é um tipo de guardiã suprema do equilíbrio digital. Ela mantém o sistema estável, ela supervisiona os sites, ela é o coração do cyberespaço. Mas como toda
grande história precisa de conflito, algo dá errado aqui. Muito antes de Jack, Mateus e Inês saberem que o cyberespaço existia de fato, o Dr. Jack, o quê? Mateus, Inês, caralho. Nossa, eu sei, eu lembro desse personagem, que teve um episódio que era vários dele, não é? Que o hacker criou vários dele. Nossa, é verdade. Não lembro o nome. Professor alguma coisa. Não deve ser professor alguma coisa. Não lembro. Mas aí acertei, tá? Acertei, vi. Nossa, sou sensacional, realmente. Good era um cientista brilhante que vivia dentro desse universo digital. Como? Ele era responsável por tudo aqui. Muito antes de Jack, Mateus e Inês saberem que o cyberespaço existia de fato, o Dr. Good era um cientista brilhante que vivia dentro desse universo digital. Quase. Não era professor, era Dr. Good, tá? Quase. Tá ali pau a pau junto, Digital. Tá? Ele era responsável por experimentos, criações, desenvolvimentos tecnológicos e em algum momento ele cria um programa avançado. Esse programa evolui, aprende, se adapta e ganha uma identidade própria, conhecido posteriormente como hacker. Ou hacker, na realidade, né? No início, o hacker não era um vilão. Ele era curioso, ambicioso, brilhante, mas de fato havia algo de diferente nele. Ele não aceitava limites. Hacker começa a questionar a autoridade da placa-mãe. A placa-mãe era e ainda é, né, a guardiã do cyberespaço. Nossa, era muito bonitinho. Mas Hacker não concordava com essa ordem. Ele acreditava que poderia governar melhor sozinho, que poderia organizar tudo do seu jeito, e é aqui que começa o conflito entre os dois. Em algum momento importante da história, Hacker cria Dígito. Sim, Dígito não foi criado pela placa-mãe como a maioria pensa, ou pelo Dr. Good. Ele foi criado pelo próprio Hacker. Entretanto, Dígito não era exatamente o que ele esperava, porque Dígito era curioso, mas não malicioso, inteligente, mas não empático. Ele era capaz de pensar, mas não de dominar. E isso irritava Hacker, porque era o completo oposto dele, basicamente. Com o tempo, Dígito começa a perceber que os planos de Hacker não são apenas ambiciosos, eles são perigosos para todo o cyberespaço. E eventualmente, os conflitos de Hacker contra o sistema se tornam sérios demais. Ele tenta assumir o controle, tenta manipular partes do cyberespaço, tenta provar que pode substituir a placa-mãe, e isso acaba levando ao seu banimento. Isso, muitos anos atrás do começo de fato da série. Hacker é então exilado por uma região isolada do cyberespaço, drenado toda a sua energia, mas isto não destruiu sua ambição. Na verdade, só fortaleceu. Durante seu exílio, Hacker construiu 2 assistentes, Buzz e Delete. Eles são desajeitados, frequentemente incompetentes, quer dizer, totalmente incompetentes, mas Eu tô achando que esse cara tá traduzindo o nome do gringo, não é possível. É Bang e Deleto, mano, não é possível, esse cara tá traduzindo o nome gringo, cara. É Bug e Deleto, Buzz e Deleto, não. Digit, não, deve ser dígito, mano. Acho que esse cara tá traduzindo o nome do gringo, mano. Mas se não tiver também eu tô acertando, tá? Eu tô acertando também. Eu tô contando como vitória. Mas aí, eu tô acertando o nome de todo mundo, tá? Tem que me dar esse ponto. Totalmente leais a ele. Eu assistia. E passam a ajudar Hacker a arquitetar plano de vingança. E aqui que começa a segunda fase da nossa história. A fase onde Hacker não quer só mais provar que é melhor. Ele quer dominar, derrubar tudo. Em um dos momentos mais críticos antes da série começar oficialmente, Hacker desenvolve um vírus capaz de atingir o núcleo da placa-mãe, conseguindo assim invadir o sistema central. A placa-mãe é infectada, seu poder é reduzido drasticamente e o cyberespaço começa a ficar vulnerável. E para piorar, um dos chips codificadores, uma peça fundamental do sistema da placa-mãe que protegia ela, é danificado. E esse é o ponto mais baixo do cyberespaço até então. A placa-mãe, já danificada, não conseguia reagir sozinha. Então ela toma uma decisão histórica. Ela decide procurar ajuda fora do cyberespaço. E encontra ajuda num lugar inesperado, a Terra. Mas especificamente em 3 crianças, Jack, Mateus e Inês. E aqui começa oficialmente a história da série. Dígito consegue abrir um portal temporário para o mundo humano, sugando Jack, Mateus e Inês em um dia normal que eles estavam tendo. Crianças comuns com problemas comuns, mas que eram extremamente inteligentes, curiosos, rápidos e principalmente eles pensavam fora do padrão. A placa-mãe tinha percebido que o hacker, por ser parte do sistema digital, conseguia prever os padrões internos, podemos dizer. Mas os humanos eram imprevisíveis, e isso era o que ela precisava, então recrutou os 3. Ao serem sugados para dentro desse cyberespaço, que eles nem faziam ideia que existia de fato, o trio descobre que o universo inteiro está em risco. Eles descobrem que o hacker quer dominar todos os sites, descobrem que a placa-mãe está infectada e que um chip codificador precisava ser restaurado. Então, nesse momento, nasce oficialmente a última linha de defesa da placa-mãe, e a guerra começa. Depois que o trio entra no cyberespaço e entende que a placa-mãe tá infectada, a sensação é uma só. Ninguém ali tinha tempo pra brincar. Hacker, por sua vez, obviamente, também percebe isso na hora. Então ele não fica muito brincando de, tipo, aprontar em um mundo aleatório, fazer coisinha besta assim, sabe? Ele começa a caçar diretamente o Dr. Good, como se ele fosse uma chave viva. Até porque ele é o responsável por cuidar da placa-mãe, trazer ela de volta pro seu estado original. E é aí que rola a primeira escalada. O hacker sequestra o doutor e leva o homem para um lugar sinistro. Um site estilo Transfiguração
Transilvânia, assim, cheio de castelos, neblinas e um clima de filme antigo, sabe? Seu plano Esse é o grotesco. primeiro Ele queria episódio transferir já? o poder cerebral do Dr. Calma. Good para... Nossa, eu achava que esse episódio era, tipo, muito lá na frente. Porque ele é meio dark, sabe? Tipo, considerando que é um desenho extremamente infantil. Nossa, eu podia jurar que o primeiro episódio não era esse. Que era, tipo, o episódio que eles conhecem o Humpty Dumpty. Caraca, esse é o primeiro episódio, mano. Nossa, a Sabertice chegou chutando tudo. É um desenho de qualidade. Hoje em dia, o único desenho de qualidade que chega aos pés dos desenhos antigamente realmente é Bluey. Nossa, pica Sabertice. para dentro do robô que ele montou, para virar uma máquina invencível e ainda por cima poder assim roubar os segredos da própria placa-mãe. E mano, olha a ironia, no meio da correria, dá ruim no cabo de transferência, graças aos esforços de Jack, Matheus e Inês. Delete, por sua vez, tenta arrumar, entre aspas, servindo como um cabo realmente, pra energia passar por ele. Só que como resultado... Eu lembro. Aí ele fica meio que... Eu lembro. Acho que eu lembro. Ele fica com algumas coisas, mas não é tudo, ele ainda fica meio bobão, mas ele fica com um pouco da inteligência do Dr. Good. Eu acho que esse é tipo o plot, eu acho. Vamos ver. O robô desperta, ok, mas com a mente do Delete. A criação mais perigosa do hacker nasce com o cérebro do seu capanga, que convenhamos, não é muita coisa. E no caos da perseguição atrás do trio e do Dr. Good, o robô despenca e some no rio. Tipo assim, o hacker tentou criar um titã, criou um titã na realidade, só que no final das contas acabou perdendo a própria arma pra uma correnteza do rio. Só que a guerra não para, obviamente. O chip ainda estava faltando, a placa-mãe continuava fraca e a história começa a empurrar a gente para um ponto-chave. Disto vai atrás do professor Arquimedes, o único cara que poderia fazer um chip novo. Só que quando ele chega lá, o laboratório do cara virou literalmente um monte de coisa achatada, podemos dizer. Deserto, o que era para ser uma solução virou um problema na realidade. Porque o professor Arquimedes conseguiu sim criar uma cópia do chip, mas seu laboratório inteiro sofreu um colapso dimensional, graças aos planos de hacker, obviamente. Tudo ficou achatado, meio que em 2D, sabe? E no meio desse caos, o chip duplicado acaba perdido no próprio cyberespaço. Ele existia, a chave para salvar a placa-mãe e o cyberespaço tava lá, só que ninguém sabia onde exatamente estava, né? Muitos episódios depois, o Dr. Good aparece em Pirâmide, e felizmente lá ele consegue encontrar o chip na pirâmide antiga. Aí, finalmente, o remédio tava ali. Só que um guardião múmia acaba capturando os o Dr. escaravelhos. Tem que atravessar câmara, armadilha, corredor fechado e uma corrida contra o tempo para tirar ele dali antes da pirâmide selar todo mundo dentro. É uma missão que tem uma carinha de tipo, agora vai, eles vão conseguir salvar. Só que a gente sabe que não é tão simples assim. Mesmo achando o chip, ele acaba sendo perdido de novo, porque no cyberespaço nada é simples. Depois de Pirâmide, o problema da placa-mãe persistia, o chip não estava lá para resolver. Ele aparecia, desaparecia, vinha para as mãos dos heróis, ia para a mão do vilão e assim por diante. E é aqui que começa uma fase importante da guerra. O hacker percebe que o chip virou o centro da disputa, tudo girava em torno dele, então ele faz algo estratégico. Em um certo momento da história, ele não tinha o chip em mãos, mas diz que tinha. Ele blefa e espalha uma informação importante de que o chip estava com ele. É um cara genial. É um cara realmente genial. Ele construiu uma réplica, fez de Lego, tá? O cara realmente é bom. A carinha do Digit. É verdade. Agora que eu tô olhando aqui, eu tô lembrando. Em algum momento, o design da série mudou. Tipo, ou subiu o orçamento, ou então o orçamento diminuiu. Tipo, o olhinho era um maior que o outro. Alguma coisa mudou. Eu não lembro em qual momento foi, mas em algum momento isso aconteceu e eu reparei e eu não gostei, porque eu achei que ficou mais cartoon do que já era, tá? E aqui já começou a mudança aí, ó. Forçando o trio e a placa-mãe a reagir. Mas bem, no final das contas, não dá certo, né? Ele é desmentido, como sempre. É verdade, né? O hacker usa peruca. Tá? Porque mostra uma mudança clara na tática dele. Ele não estava mais só sabotando a estrutura de sites e tentando dominar o cyberespaço. Agora ele começou a manipular informações. Ele testava o psicológico das crianças. E é nesse ponto que vem um dos blocos mais importantes da história. Algum tempo depois, o chip é encontrado novamente em Pirâmide, mas ele não fica parado ali, ele muda de mãos várias vezes. Tipo Scooby-Doo, mesmo esqueminha. Existe uma corrida, tem perseguição, troca de controle e no fim o chip acaba sendo sacrificado. Ele é entregue a um sapo gigante que o hacker invocou. E isso é muito importante também, porque a gente entende que toda vez que parece que a solução definitiva apareceu, aí, ó, ela a some. placa-mãe virou 3D. Ou precisa ser sacrificada para... Ela não era, mas a placa-mãe em algum momento, em algum determinado momento,
ela virou 3D. O orçamento deve ter subido, certeza. Cadê? Passei demais. Mas, independente, em algum momento a placa-mãe passou a ser 3D e o design de todo mundo mudou um pouco. O orçamento deve ter subido. Isso é muito importante também, porque a gente entende... Aqui, ó. 3D, ó. Meio 3D. O narizinho dá a impressão de ser 3D. O cabelinho dá a impressão também. Dá pra ver melhor circuitos nela. Tipo, essa tela aqui que ela tá meio diferentona também. Não era assim, tipo, dá a impressão o olhinho dela, que é meio 3D. Não era assim no começo. Não era. Só que eu não lembro em qual momento isso aconteceu. Eu acho que aconteceu quando eles foram pra cidade geométrica. Quando que foi? Nem ideia. Infelizmente, nem ideia. Que toda vez que parece que a solução definitiva apareceu, ela some, ou é destruída, ou precisa ser sacrificada para salvar o sistema. E isso mantém a placa-mãe independente, obviamente. Mantém também a guerra ativa e mantém um equilíbrio frágil, sabe? E agora vem uma parte da história que é muito interessante, porque eu acho que é difícil a gente ver isso em outros desenhos, por exemplo. Depois de tantas buscas frustradas, o Dr. Good finalmente encontrou o chip de novo. Pela primeira vez em muito tempo, parece que a solução definitiva estava ali. Entretanto, o hacker interceptou isso, pegou o chip e fez algo diferente. Pela primeira vez, ele usou o cérebro aqui. Ele armou um leilão anônimo, sem revelar quem ele é, colocou o chip à venda como se fosse apenas mais um artefato poderoso do cyberespaço. E adivinha o mais absurdo? O próprio trio, Matheus, Jack e Inês, entraram no leilão. Eles deram um lance e no fim compraram, sem saber que estavam financiando o próprio vilão. E quando o chip é finalmente ativado na placa-mãe, ele não restaura ela. Esse chip foi mexido pelo próprio hacker e é usado para substituí-la. A imagem da placa-mãe desaparece assim que o chip é plugado e no lugar dela surge ela fica o rosto do mal. hacker. Ele virou a autoridade central do cyberespaço. Hacker e Wicked, sua prima, governaram juntos por um tempo, mas acabam cometendo erros básicos. Gastam demais, administram mal, a economia do cyberespaço começa a entrar em colapso. O plano de dominação deles, que até então na mente deles era perfeito, começa a se autodestruir. No final das contas, depois de muito caos, o trio conseguiu impedir a destruição completa da placa-mãe, mas para restaurá-la, o chip precisou ser sacrificado mais uma vez. O Dr. Good usou esse chip para reinstalar a placa-mãe no sistema original, tirando o poder de hacker, e com isso ele aquela outra deixa de criança. existir. E esse arco é importante porque revela o seguinte: hacker finalmente assumiu o controle direto, ele provou que poderia substituir a placa-mãe, mas falhou na administração e o chip é perdido novamente. Isso redefine a guerra. Agora não é mais e se ele conseguir dominar o mundo. Vocês ele conseguiu, outra criança, mas também mostrou que não sabe manter. Fechou, só que bem, obviamente ele não vai parar por aqui, né? Ele vai querer mais. Agora nós chegamos a um ponto que funciona como um fechamento de arco. O trio de heróis se une a um novo personagem chamado Scanner. Eles descobrem um template para recriar o chip codificador. Não era o chip original, é um protótipo, mas funcional. E diferente das buscas 3DS, anteriores, isso aqui virou uma missão DS estruturada, de fato. Eles precisam coletar os componentes necessários, tem uma jornada inteira, preparação, hacker tenta impedir por sua vez, porque ele sabe também o que isso significa. Se a placa-mãe for restaurada de vez, a vantagem dele acaba e ele não seria mais capaz de correr atrás. No final das contas, dá tudo certo, depois de muito caos. Nossa, já não assistia mais. O protótipo é construído, ele aqui é funcional, mas temporariamente. E isso é essencial, porque não é uma vitória definitiva dos heróis, mas é uma esperança. Pela primeira vez, desde o início da série, existe algo que realmente melhora a condição da placa-mãe, mas não encerra a guerra. Depois desse arco, a sensação é de vitória, mas não é o fim. O protótipo funciona, mas não resolve tudo. A placa-mãe melhorou, o sistema respirou pela primeira vez, mas o hacker continuava vivo, continuava ali. E é aqui que a série entra numa fase muito clara. Ela vira uma resistência constante. Os episódios seguintes continuam mostrando o mesmo padrão. O hacker tenta dominar o site, tenta explorar uma falha, tenta provar que consegue fazer melhor, às vezes usando tecnologia, às vezes usando truque, às vezes tentando manipular o próprio sistema, e o trio continua respondendo, tentando defender o mundo. Cyber Chase nunca teve aquele episódio final com derrotamos o vilão para sempre. Nunca teve um encerramento definitivo, de fato. Nunca teve redenção do hacker. E sabe o porquê? Porque o desenho nunca foi sobre vencer de uma vez. Foi sobre manter o equilíbrio das coisas. E isso continua até hoje. Cyber Chase ainda é lançado. A última temporada, que foi a 14, se eu não me engano, 15, foi lançada em 2023. E eles já estão preparando uma próxima temporada para ser lançada. O desenho ainda existe. Não! Não! Impossível! Mentira! 16 temporadas. Tá acontecendo desde 2002. 2002 a série tá rolando. Gente, que é isso aqui? Isso aqui é o primo do Digit, certeza. Gente, Jesus.
Você não tava sabendo disso, não? Quantos episódios tem? Quantos episódios? Lista de episódios. Ai, meu zóio. 26, 14, 12, 10, 10, 10, 7, 5, 5. 5? 5? Nossa, 12, 10, 3. Gente, 16 temporadas, tá? Go drinking, tá? Vai tomando. É impressionante, tá? Morria sem saber como. Não esperava esse plot twist. Novamente, Cyber Chase vem com um plot twist que ninguém esperava. A série ainda tá acontecendo, parça. Tem que dar os parabéns, tá? Não contava com essa. Por isso que eu não conhecia o menino lá. A série tá rolando ainda. Caraca, tá vivendo e aprendendo realmente. Ainda coloca o hacker tentando reinventar planos atrás de planos. Isso pode parecer repetitivo, porque de fato é um pouquinho repetitivo, mas também é coerente, porque hacker nunca aprende, ele nunca aceita perder, ele nunca aceita que 3 humanos conseguem pensar fora da lógica rígida dele. E o trio também nunca para. Não importa quantas vezes o sistema quase falhe, não importa quantas vezes o chip seja perdido, recriado ou destruído, eles continuam atravessando o portal e combatendo o mal no cyberespaço. Mas o desenho tá feio, e talvez seja por isso que mesmo sendo o desenho da matemática, Cyber Chase marcou tanta gente, porque no fundo não era sobre contas, era sobre resolver problema quando tudo parecia quebrado. Isso aí é verdade. Caraca, não sabia desse plot twist que Cyber Chase ainda tava rolando. Não vou ir atrás de assistir, de jeito nenhum. Não, minha memória tá boa. É que nem Pixels, não pode reassistir. Tem que deixar ser bom na cabeça. Tem que deixar na memória. Que nem Pixel, você não pode reassistir. Tem uma cacetada de coisa que se reassistir estraga. Melhor não. Melhor deixar na memória só. Não imaginava que ainda tava rolando. Bom saber. Triste saber. Porque é aquilo. Termina enquanto ele tá bom. Vá usando a vaca até que ela seque, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Esperando cenas dos próximos capítulos. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei de saber disso daí. Fiquei meio triste de saber que não tem final. Eu tava esperando que o hacker se redimiu. Ou então que ele perdeu. Ou então, sei lá, que as crianças são os novos reis. O novo rei e rainhas do Cyber Chase. Enfim. Fico feliz de saber que eu ainda lembro um pouco, porque foi muito feliz na minha infância. E é isso. Até o próximo vídeo. Por favor, se inscreve aqui, deixa o like. Vá no canal dessa pessoa que fez o vídeo. Se essa pessoa não gostou que eu fiz o vídeo, eu posso tirar. É só a gente se comunicar tranquilamente que tudo se resolve. Por favor. Obrigado. 2 beijos. Se inscreve lá, deixa o like lá. Aqui também. Tchau.